Esta é a nossa lição 9, da Escola Bíblica Dominical. O tema desta aula é o seguinte: Gog e Magog, um dia de juízo. A paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e deixe o seu like neste vídeo. Vamos para o nosso conteúdo. Texto áureo. E sairá enganar as nações, que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse 20, versículo 8. Verdade prática. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Leitura bíblica em classe. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, do versículo 1 ao 6, e capítulo 39, do versículo 1 ao 10. Muito bem, eu passo a ler. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe, e chefe de Meseque, e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe, e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes, e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer, e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu, e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo, te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome, no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová, este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Introdução. A profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nesta lição, veremos as profecias de Ezequiel, que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial, eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Tópico 1. A identidade dos povos invasores. Essa profecia envolve muitos nomes, e alguns deles até parecem enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são, hoje, os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Subtópico 1. Os invasores. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, no fim dos dias, depois da restauração do Estado de Israel. Isso significa que será antes da grande tribulação, ou, talvez, logo no início dela, portanto não é a mesma batalha do Armagedon. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe, ou comandante chamado Gog, são da banda do norte, e outros grupos do norte da África, como etíopes, e os de Put. O capítulo 39, de Ezequiel, descreve a derrocada de Gog e os seus confederados. Essa informação geográfica é vaga e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e multidão de povos que habitam ali. Subtópico 2. Compreendendo a profecia. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora, de todas as nações da terra.
Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais, quando possível. Isso tornará a profecia compreensível e mais vívida em nossos dias. Subtópico 3. Gog. O nome, Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras, um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia, e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo, depois do milênio, em Apocalipse 20, versículo 8, como outro acontecimento. Tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel 38 e 39. A Enciclopédia Judaica identifica Gog com o rei Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos. Mas a descrição profética parece indicar um título, como Faraó, no Egito, Shah, na antiga Pérsia, César, em Roma, e não o nome pessoal de alguém. Tópico 2. A identidade dos povos invasores. Subtópico 1. Magog. É o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas o incluem com os habitantes do Cáucaso, procedentes de Gomer. O historiador judeu Flávio Joséfo identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento, juntamente com os bárbaros. Subtópico 2. Meseque e Tubal. Tubal e Meseque são 2 dos 7 irmãos filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Esses 2 jafetitas deram origem a Tabal e Mushi, reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa coalizão, aparece mais um, da família de Jafé, Togarma, filho de Gomer. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé, ele é identificado, desde a antiguidade, com o povo do Cáucaso. Subtópico 3. A coalização de Gog. Fazem parte do bando de Gog, mais 5 povos, persas, etíopes, e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer, e todas as suas tropas, a casa de Togarma. Todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome Cushi para a Etiópia e Put para a Líbia. Ambos, Cushi e Put, são descendentes de Cã, filho de Noé. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Tópico 3. O contexto escatológico. A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Subtópico 1. Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Giges, da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel, que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são 2 nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados, e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Subtópico 2. Como a Rússia aparece nesse contexto? A profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe, em hebraico, é rosh, de significado amplo, cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio, Archonta, Rus, ou seja, príncipe de Ros. Isso é mantido na versão bíblica tradução brasileira e em algumas versões inglesas. Foi a semelhança de sons, Rosh, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh com a Rússia, Meseque com Moscou, atual capital da Rússia, e Togarma com Tobolsk, cidade russa. Subtópico 3. Origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais, e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação
vem de longe, desde Gesenius, famoso orientalista alemão. Em seu léxico hebraico, o Rosh de Ezequiel 38, versículo 2, são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento. Mas com a guerra da Ucrânia em 2022, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim, em 1989. Conclusão. É importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da Batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a Grande Tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, do livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes.